Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o erro do Bolsonaro, segundo alguns aliados aqui destacados pelo Igor Gadelha, né? Alguns aliados do Bolsonaro teriam visto como um erro ele ter feito aquela brincadeira com o Alexandre de Moraes, do Alexandre de Moraes ser vice dele, coisa e tal. E é aquilo que eu falo para vocês, isso já estava programado, evidentemente que ele queria isso daí, ele queria dar muita publicidade a esse depoimento dele e ele conseguiu. O depoimento teve uma visão enorme, né? Aí o pessoal está criticando duas coisas aqui. Primeiro dizendo que é desrespeitoso com o pessoal preso do dia 8 de janeiro, ele ficar falando com o Alexandre de Moraes em tom de brincadeira e coisa e tal. E a minha pergunta para essas pessoas é, adianta ele brigar com o Alexandre de Moraes? Adianta alguma coisa? Ninguém fez mais pela anistia do pessoal do 8 de janeiro que o Bolsonaro. Adiantaria ele brigar com o Alexandre de Moraes? Bater o pé? Ser grosso? Não adiantaria nada, né? E a segunda coisa que é a questão de que ele estaria normalizando a imagem do Alexandre de Moraes. Por exemplo, lá no exterior, como o pessoal está querendo convencer todo mundo de que o Alexandre de Moraes é um ditador e coisa e tal, quando o Bolsonaro responde de forma brincalhona, ele meio que tira essa imagem de ditador do Alexandre de Moraes. Eu também não concordo com isso. Vamos entender esses pontos aqui, porque, de novo, né, só para reforçar um vídeo que eu já falei sobre isso, eu acho que Bolsonaro fez a coisa correta. Isso é o correto, principalmente quando você entende que esse processo todo não é um processo jurídico. Processo jurídico esquece, ninguém está falando de direito, de lei aqui, ignora tudo isso. A prova é essa correria toda que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? Entrevistar todos os réus numa coisa só e coisa tal, correndo com tudo. Isso mostra que não tem nada de direito nessa história. A gente já sabe que vai acabar com condenação isso daí. O Bolsonaro entendeu corretamente que esse processo é um processo de marketing. E o que ele fez foi o top marketing na parada. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Peter para Presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Igor Gadelha falou aqui que aliados veem erro do Bolsonaro ao brincar com Moraes sobre vice, né? E eu vi algumas pessoas comentando isso também no Twitter. Não, que Bolsonaro errou, que não sei o que, Frouxonaro pediu desculpa para o Alexandre de Moraes, que não pode, que não sei o que lá, que absurdo, né? E é o que eu falo para vocês, já falei no outro vídeo mais cedo, né? Que pô, é uma idiotice isso daí. Não tem lógica nenhuma uma coisa com a outra, né? Mas vamos entender exatamente o que está sendo reclamado aqui e qual que é a posição, a mudança de diferença nessa história aqui. Aqui, ó, aliados de Jair Bolsonaro avaliaram como erro o convite feito pelo ex-mandatário em tom de brincadeira para que Alexandre de Moraes seja seu candidato a vice, né? O convite, como noticiou a coluna, foi feito por Bolsonaro durante o interrogatório, coisa e tal, pá. Nos bastidores, lideranças bolsonaristas avaliam que o ex-presidente não deveria ter brincado com Moraes, sobretudo convidando o ministro a ser seu candidato a vice. Na avaliação desses aliados, que na verdade são os traíra que esse pessoal conversa, né, a brincadeira poderia ser vista como desrespeitosa por familiares de manifestantes presos por ordem de Moraes após o envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Só se esse pessoal for burro, porque eu não acredito que seja isso. O pessoal do 8 de janeiro sabe que ninguém fez mais pela anistia do pessoal do 8 de janeiro do que o Bolsonaro. Ninguém tem garantia maior de ter anistia para esse pessoal do que a eleição de Bolsonaro em 2026. Então esse negócio de achar que foi desrespeitoso por estar brincando com... O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter brigado? Ou seja, deveria ter comprado a briga do pessoal do 8 de janeiro também? Porque, vamos lembrar, o Bolsonaro falou para o pessoal ir embora para casa no dia 31 de dezembro. O pessoal deve lembrar que Bolsonaro, ao contrário, mesmo sabendo que esse pessoal não estava 100% amigo do Bolsonaro, muita gente estava indo do lado do Bolsonaro, tá? Mas outros não estavam já estavam criticando ele, coisa e tal, queriam um golpe de Estado mesmo, não sei o que lá. Essas pessoas, mesmo o Bolsonaro não estando do lado dessas pessoas, ele foi lá e ajudou esse pessoal mais do que ninguém. Não teve nenhum outro grupo político que pegou para tentar ajudar o pessoal do 8 de janeiro, para tentar fazer campanha para isso, né? Então, eu não vejo como desrespeitosa. É lógico que não tinha nada que o Bolsonaro pudesse fazer ali para ajudar o pessoal do 8 de janeiro. E fazer a brincadeira com o Alexandre de Moraes, como eu já expliquei no outro vídeo, foi importante para duas coisas. Primeira coisa, para divulgar esse depoimento do Bolsonaro. Lembra, daqui para frente vai ser só porrada contra o Bolsonaro, meu amigo. Esse processo não acabou, não. Esse aqui é a última vez que o Bolsonaro falou nesse processo. Daqui para frente agora ainda vai ter as alegações finais e coisa e tal, mas a gente sabe que vai ser tudo sem sentido. Daqui para frente o Bolsonaro não fala mais nisso daí. Os advogados ainda falam, o Bolsonaro não fala mais. E aí o que acontece com isso?
Se fosse um julgamento jurídico, eu concordo que talvez a estratégia de Bolsonaro devesse ser outra, né? Ele devesse realmente focar na questão técnica, nas provas técnicas e coisa e tal. Mas não é um julgamento jurídico, é um julgamento midiático. E o Bolsonaro fez o correto de chamar atenção para este momento do processo, que é o momento que ele fala. E ele falou como na campanha mesmo, exato, porque é isso. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com justiça, com direito, já ignorou essas coisas todas. Ele vai condenar o Bolsonaro de qualquer jeito. Daqui para frente vai ser só porrada contra Bolsonaro. A sentença final do Alexandre de Moraes vai chamar o Bolsonaro de tudo quanto é nome ruim que você possa imaginar no mundo. Vai dar lá 500 mil anos de cadeia pro Bolsonaro, vai ser a coisa mais trágica do mundo. Aí o Bolsonaro vai poder usar os cortes desse depoimento. Olha só, ele tá falando isso de mim, mas olha só o que eu falei aqui. Eu falei que nunca saí das 4 linhas. Não tem sei lá o quê, não teve minuta nenhuma, não teve nada em lugar nenhum e coisa e tal. Então, o que o Bolsonaro está preparando é a defesa dele no campo político, no campo do marketing, não no campo de direito, porque não tem nenhuma chance de prosperar qualquer defesa no campo do direito ali, né? E aí, essa é a situação. O Bolsonaro vai ser condenado? Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ficar muito tempo na cadeia? Não. Porque, sinceramente, é insustentável essa situação. Evidentemente que o próximo presidente vai fazer o perdão do Bolsonaro, porque vai ser de direita, e muito em breve o STF vai ter gente da direita e vai se conseguir reverter essa lambança toda que está feita, né? Enfim, na avaliação desses aliados do Bolsonaro, a brincadeira seria desrespeitosa por isso daqui. E também outra coisa que está dizendo é que isso só avalia, só beneficia a imagem do Moraes e dificilmente aliviará a situação do ex-presidente. Então o Bolsonaro sabe que isso não vai aliviar a situação dele de forma alguma, né? Mas isso deixa claro que ele está nesse processo de boa-fé. Ele foi nesse processo de boa-fé. Ele não foi atacando o Alexandre de Moraes, não foi atacando ninguém. Ele foi de boa-fé nesse processo. No final das contas, todo mundo sabe aqui, ó, na avaliação de parlamentares aliados de Bolsonaro, os pilantras lá que estão falando, o inquérito do golpe seria um jogo de cartas marcadas. Ok, então, Sherlock, o que adianta? Então, se é um jogo de cartas marcadas, o que adianta o que o Bolsonaro fala ou não fala? É um jogo de cartas marcadas na questão jurídica, não na questão política. E esse é o ponto. Esse pessoal tá doido para ver o Bolsonaro acabar, porque eles querem entrar na brecha, eles querem tomar o poder nas costas do Bolsonaro. A velha estratégia de vamos ganhar o voto dos bolsonaristas sem o Bolsonaro, não sei o que lá. Então, esse pessoal tá doido para isso. Não, esse julgamento é cartas marcadas, mas todo mundo sabe que é cartas marcadas. Todo mundo sabe que vai terminar com a condenação do Bolsonaro isso. O problema é que é cartas marcadas juridicamente, não é cartas marcadas politicamente. E é justamente no âmbito político que o Bolsonaro está atuando. Ele sabe que vai condenar, mas vai ter outro presidente aí, vai ter um Senado bolsonarista em 2027, vai ter um monte de possibilidade de reverter essa coisa toda e, inclusive, culpar as pessoas que hoje estão perseguindo o Bolsonaro, né? Aqui, ó, procurado pela coluna para comentar as críticas que recebeu de aliados, o Bolsonaro não respondeu, não tem lógica nenhuma responder mesmo. Aqui, ó, ele se manifestou aqui no Twitter sobre a situação, aqui, ó. Comparecia ao STF com a mesma postura que sempre mantive durante toda a minha vida pública, de cabeça erguida, com a consciência tranquila e o espírito sereno de quem sabe que é inocente e jamais traiu os valores da pátria. Não invoquei o silêncio, não busquei subterfúgios, respondi a cada pergunta com transparência e convicção. Quem tem a verdade como companheiro não teme ser questionado, jamais se curva diante da injustiça. Durante o meu governo, com fé em Deus e compromisso com o Brasil, enfrentamos crises, desmontamos narrativas, combatemos corrupções e privilégios e fizemos muitos pelo nosso país. Reduzimos a dívida pública, cortamos impostos, investimos em infraestrutura, modernizamos o Estado e protegemos as liberdades individuais e econômicas. Tudo com base na Constituição, sempre respeitando a vontade soberana do povo. O que vivi e o que ainda vivo não é apenas um capítulo da minha vida, é parte de uma luta maior, a luta de milhões de brasileiros para um país mais livre, mais justo e mais forte, sem censura nem perseguição. É o que ele está colocando aqui, ó. Condenado, eu vou ser, né? Mas o que eu faço, o que eu estou vivendo, é uma coisa maior ainda do que isso, é uma coisa que vai continuar, e é o erro fundamental dessa história toda desse pessoal, que sempre trataram o Bolsonaro como um pequeno acidente de percurso. Não temos que tirar o Bolsonaro, porque não pode, não sei o que lá. Não, ele representa um anseio muito grande da população brasileira e que vai voltar ao poder, seja no nome do Bolsonaro, seja no nome de um aliado dele, né? A verdade não teme o tempo nem os tribunais, ela é como o sol. Pode ser ofuscada por nuvens, mas jamais apagada. Como diz a Escritura Sagrada, João 8,32, e conhecereis a verdade o libertará.
A história julgará cada um de nós. Repara como é que ele está falando aqui. Ele está falando, tudo bem, eu sei que você é condenado, eu sei, esse tribunal já está tudo com as cartas marcadas aí. O que ele fez questão é de chamar atenção para esse depoimento e teve um sucesso enorme com isso. Não acho que foi desrespeitoso com a vida, com o pessoal que foi preso no 8 de janeiro, até porque esse pessoal não estava mais seguindo o Bolsonaro diretamente, né? O pessoal já fez aquele... Bolsonaro no final do mandato dele falou para o pessoal ir embora, para o pessoal ir para casa, para não ter mais isso, né? E aliás, outra coisa curiosa que o Bolsonaro chegou a relembrar nessa coisa toda, por que o Lula não acabou com os acampamentos militares, né? Porque o Lula tomou posse no dia 1º, poderia no dia 2 ter ordenado, quer dizer, o Lula tomou posse no dia 1º, no dia 2, né? Mas enfim, poderia ter logo em seguida ordenado a desocupação dos acampamentos. Ele era o presidente da República, poderia ter feito isso. Por que não fez isso, né? E hoje sai do tribunal mais tranquilo e mais confiante que seria o próximo presidente da República para ajudar a tirar o nosso país dessa bagunça. Ou seja, o que ele está colocando aqui é, de novo, mantendo o que ele vai ser o candidato a presidente da República em 2026. Nesse sentido também foi a brincadeira dele de chamar o Alexandre de Moraes para vice, né? Teve as duas brincadeiras. Primeiro que botou claramente que ele vai ser candidato, vai se candidatar. Segundo, também falou que o Alexandre de Moraes é um político, né? Pô, do jeito que o Alexandre de Moraes está tratando as coisas, é um político. E a gente sabe que é. Tá claro para todo mundo que o Alexandre de Moraes é político nessa história, né? E por final, como eu falei para vocês, deu por ironia, né, que o Alexandre de Moraes certamente seria a última pessoa que ele chamaria para ser político. Então, no final das contas, eu discordo do que o pessoal falou aqui de que teria sido uma brincadeira, um erro brincar com o Alexandre de Moraes, que foi um acerto. Certamente isso foi planejado antes, os advogados dele já sabiam disso, ou seja, foi planejado. O objetivo era exatamente esse, chamar atenção para o depoimento dele, e está todo mundo falando sobre o depoimento dele, né? O PT acredita que Bolsonaro selou o destino ao depor para Moraes, vai para cadeia. Todo mundo já sabe disso, pô. Isso aí é besteira, isso daí. Negação coletiva de tentativa de golpe não ajuda Bolsonaro nem outros investigados, dizem especialistas. Pois é. Não, eu digo isso, mesmo não sendo especialista, porque já é um jogo de cartas marcadas, a gente sabe. Se você vê a denúncia, não tem nada. É impressionante quando você vê o depoimento do pessoal, não tem nada que perguntar, porque não tem nada no final das contas, não tem evidência de nada. Eles falam o tempo todo de minuta do golpe. Aí você pergunta, cadê a minuta do golpe? Não tem minuta do golpe no auto. Tem um monte de documentos que foram pegos no celular de fulano, no celular de Beltrano, que na verdade eram documentos que alguém baixou do Google e mandou pro Mauro Cid. Aí, Mauro Cid, fala com ele para ver um documento mal redigido pra caramba, que não tinha lógica nenhuma, que ninguém nunca acompanhou. Não existiu minuto do golpe nenhuma, não tem minuto do golpe nos autos do processo, e fica esse pessoal da imprensa repetindo minuta do golpe, minuta do golpe. Cara, é impressionante isso, né? Ou seja, não ajuda, não tem nada que ajude o Bolsonaro. Ele tinha que fazer o quê? Não tem nada que ajude ele. Ele sabe que não tem essa alternativa, né? E aqui, ó, a estratégia de Bolsonaro de minimizar tentativa de golpe. Não, porque ele deveria, né, aumentar a tentativa. Não, porque fizemos um golpe mesmo, não sei o que lá. Porra, esse pessoal, cara, parece retardado mental. Eles tratam como se fosse um processo judicial legítimo isso. Não é, a gente sabe que não é. Já virou um processo político e vai ser revertido no campo político com o tempo, e muito pouco tempo, na verdade. Outra coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção nesse caso foi a Michele Bolsonaro, que estava muito em alta ontem, vocês repararam? O pessoal deu um jeito, ela foi numa comissão da Câmara pelo fim do aborto, falou sobre a questão do Bolsonaro, o Bolsonaro trocou umas mensagens com ela, o Bolsonaro sabe que todo mundo iria ficar vendo o que ele está prestando, o que ele está digitando ali no celular dele, né, coisa e tal, apesar de teoricamente ser proibido a imprensa tirar fotos na sala de audiência, né? Mas ele trocou imagem, ele faz isso de propósito, a gente sabe disso, né? Justamente trocando imagens com a Michele Bolsonaro e coisa e tal. Então repara, aqui ó, Bolsonaro é flagrado trocando mensagens com a Michele no meio do WhatsApp. Lindo, minha gata, não sei o que lá, o meu gato, sei lá o que tá escrito aqui. Enfim, ele falou que tá bem, coisa e tal. Ou seja, ele estava trocando mensagens com a mulher dele, pô, de forma carinhosa, né, e coisa e tal. E isso, por que isso é importante? Porque isso aqui é uma mensagem, meu amigo. É uma mensagem. A minha visão é que já está escolhido quem vai ser o substituto do Bolsonaro em 2026. Vai ser a Michele. Não, posso estar enganado? Posso estar enganado. Mas a gente já está vendo aqui que as coisas estão confluindo para uma alternativa que seria essa. O Bolsonaro está mandando essa mensagem. Ainda teve essa outra entrevista que ele falou também, ó, antes do caso lá da STF. Bolsonaro diz que Michele não é bolsonarista e tem autonomia para decidir o futuro político. Ou seja, dizendo que se ela quiser ser candidata, ela vai ser candidata e coisa e tal, tá? Indicando esse tipo de coisa, né?
E vocês sabem, a Michelle Bolsonaro está ganhando espaço na corrida presidencial. Eu já disse para vocês, a minha opinião é que ela é a melhor alternativa ao Bolsonaro para 2026. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que isso daqui não foi por acaso essa indicação do nome da Michelle.